na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos que estão presentes e aos que estão ausentes, sejam todos cumprimentados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso assunto de hoje continua sendo a festa das cabanas, ou seja, a festa dos tabernáculos. E por que isso? Porque nós estamos em plena festa das cabanas. Hoje, como todos sabem, é o 4º dia da festa, é a metade da festa. E foi justamente nesse dia que Jesus subiu ao templo e ensinava, como nós falamos essa noite. Então vamos dar continuação a esse assunto. Mas, dizendo em primeira mão, que essa festa não é uma festa comum, não é uma festa de aparência, não é um acampamento comum, não é também um simples recreio. Embora nós estejamos aqui alegres, contentes por tudo que já nos aconteceu e principalmente por Deus ter nos mostrado essa luz e ter nos guiado através dessa luz até agora, somos agradecidos a Deus. Mas mesmo assim, o acampamento não é um acampamento comum. Não é uma festa de brincadeira. Em alguns lugares, em épocas passadas, quando a gente estava preparando as cabanas, as pessoas não sabendo, passavam e perguntavam: quando é que vai começar a brincadeira? Pensando que aquelas casinhas fossem brincadeiras. Mas não é. Essa festa, ela é muito séria. É uma festa santa. É uma festa profética. Por isso, vamos levar essa situação com muita seriedade. É uma festa simbólica. Ela tem o seu símbolo que vai se cumprir num futuro próximo. A colheita final. O principal objetivo dessa festa para nós hoje é o cumprimento dela na colheita final. E como foi dito aqui há umas 2 noites atrás, nós somos a lavoura de Deus. E os seus santos anjos vêm justamente recolher essa lavoura para subirmos no arrebatamento da igreja. Mas vocês poderiam dizer: mas o Senhor está falando as mesmas coisas? Paulo também dizia assim: não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Quanto mais nós ouvimos, mais aprendemos. Quanto mais lemos, melhor entendemos. Ninguém pode entender um assunto, uma história, se não ouvir atentamente. Mas, deixando então de lado esse assunto aí, indo para o tema principal, a festa das cabanas, vamos ler o primeiro texto lá de Neemias, capítulo 8, versículo 13. É verdade que nós estamos aqui pegando a segunda fase da festa das cabanas. Mas ela teve também segunda fase? Teve. E qual foi a primeira fase? A primeira fase das cabanas, vocês todos sabem. Podem não estar lembrados, mas sabem. A primeira fase foi quando Moisés e Arão foram à presença de Faraó e deram a mensagem para Faraó. Faraó também ouviu a mensagem da festa das cabanas. Como e quando Moisés e Arão foram à presença de Faraó, o rei mais poderoso da época, daquela civilização, e disseram para ele: nós estamos aqui enviados pelo Deus de Israel,
E o Deus de Israel diz para ti: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó duvidou, Faraó não acreditou, Faraó não aceitou aquela mensagem e disse: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, por isso não deixarei o povo ir. Mas então a ordem, a mensagem de Deus para Faraó foi essa: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas eles passaram 40 anos, como disse aqui o irmão Cláudio, eles passaram 40 anos, todo mundo sabe disso. A jornada foi de 40 anos, era para ser 40 dias, mas terminou sendo 40 anos. E então a mensagem foi uma festa. E nós fazemos todo ano. Será que eles fizeram todo ano? Nós fazemos hoje todo ano. A ordem para Faraó foi: deixa aí o meu povo para que me celebre uma. Essa é a primeira fase da festa das cabanas. Uma festa significa o seguinte: desde que eles saíram do Egito até chegar em Canaã, foi uma festa. Foi uma festa só no deserto. Porque eles estavam sempre acampados. É bem verdade que o acampamento levantava, mas quando parava o acampamento, eles faziam a festa. Era uma festa só. Foi uma festa só. Essa é a primeira fase da festa dos tabernáculos. Agora vamos entrar na segunda fase. A segunda fase é justamente essa. Eles também foram cativos para a Babilônia. E o Senhor libertou-os depois de 70 anos. E agora sim, entra a segunda fase da festa das cabanas. E no dia seguinte, está aqui a leitura. No dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas e Esdras, o escriba, e isso para atentarem na palavra da lei, nas palavras da lei. No dia seguinte, que dia seguinte foi esse? Foi o dia 2º do 7º mês. E no dia 1º, eles fizeram aquela grande reunião, era o dia das trombetas. Fizeram aquela grande reunião que nós fizemos aqui há 18 dias atrás. Festa das trombetas. E no dia seguinte, ou seja, no dia 2 do 7º mês, eles se reuniram já com outro objetivo. O primeiro dia, as trombetas já era passada. Mas agora vamos ver para frente. Eles se juntaram todos e foram examinar as palavras do livro da lei. E lá, naquele exame, encontraram, né? Como diz aí o versículo seguinte: e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, naquela primeira fase, ministério de Moisés, na primeira fase, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Então aqui está bem esclarecida e bem acentuada a segunda fase da festa das cabanas. Mas eles, para encontrar essa segunda fase, eles recorreram ao quê? Às palavras da lei. E acharam escrito lá que Deus tinha autorizado a Moisés, na primeira fase, que os filhos de Israel habitassem em cabanas nessa solenidade, na festa do 7º mês. Mas por que tudo isso? Porque eles passaram 70 anos lá no cativeiro, lá em Babilônia, e perderam de vista todas essas recomendações. Perderam de vista todos esses deveres, essas responsabilidades. Já era outro povo, era outra geração, não mais aquela que foi para lá.
mas voltaram. A semelhança da primeira fase da festa. Quem foi para o Egito? Foram somente 75 pessoas que foram com Jacó e José já estava lá. Mas e na hora da saída? Voltaram as mesmas pessoas? Nem José voltou mais. Mas então os filhos, os descendentes voltaram, porque a promessa de Deus dizia: a quarta geração voltará para cá. Então eles voltaram na quarta geração. Pai, filhos, netos e bisnetos voltaram. A mesma coisa aconteceu aqui. Eles foram para a Babilônia, foi uma geração para lá. Passaram 70 anos. E nem todos que foram para lá retornaram. Porque lá nasceu outras pessoas, por nascendo outros. Então esses sim voltaram. Mas esses que nasceram lá, nasceram em terra estranha, eles não tiveram a oportunidade de aprender as palavras da lei. E ficou quase como esquecida. Mas Deus nunca deixou o seu povo sem um remanescente. Está escrito. Deus nunca deixou o seu povo sem um remanescente. Até porque o profeta Isaías diz que se nós não tivéssemos um remanescente, nós teríamos sido como Sodoma e Gomorra. De Sodoma e Gomorra mesmo, só remanesceu Ló e as duas filhas. E se nós não tivéssemos agora um remanescente, nós seríamos igualmente a eles. Mas Deus sempre tem. Deus nunca deixou. É como essa história. Deus nunca deixou o seu povo sem uma direção. Deus nunca deixou o seu povo ser uma liderança, para eles ficarem aí, cada um fazendo o que quer, conforme a sua cabeça. Irmão Eudes, veja aí, o último versículo do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. É o último versículo do livro de Juízes. Vamos ver. Deus nunca deixou o seu povo assim. Está aí, 21, 25 de Juízes. Naqueles dias, nesses dias aqui, naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que bem parecia na sua cabeça. Uma situação, cada um, como diz o povo aí, fazia o que dava na sua telha, seguia os ditames da sua consciência, conforme achava que estava certo. Mas isso aí está certo? Não está. O irmão Júlio acabou de dizer que Deus é um Deus de ordem. Então Deus sempre teve a sua liderança, Deus sempre teve a sua organização. E quando foi para sair do Egito, lá na primeira fase da festa das cabanas, Deus ali constituiu uma liderança. E quem era aquela liderança? Todo mundo sabe. Moisés era como se fosse Deus. Arão, o profeta. E Miriam, a profetisa. Moisés era Deus para o povo, na liderança espiritual, o maior líder dos hebreus naquele tempo. Moisés representando Deus. Arão era o porta-voz e Miriam a profetisa. Então Deus constituiu essa liderança para dirigir o seu povo. E agora na segunda fase, quando eles foram para sair de Babilônia, Deus também constituiu uma liderança. A princípio, Esdras, o sacerdote,
Voltemos para lá, irmão, novamente. Versículo 14 agora. Está aí. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. E ele constituiu quem? Esdras, o sacerdote, e Neemias, o governador. Eles dois vieram, mas depois eles escolheram outras pessoas para ajudá-los também. Vamos ver aqui quem foram essas pessoas. Principalmente. Vamos ver aí, irmão Eudes. Vamos ver aí, Esdras 7, versículo 10. Escolheu pessoas preparadas. Deus. 7:10. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Essa liderança de Esdras e de Neemias. E eles vieram à frente daquele povo. A princípio veio 50.000 pessoas. Eu disse ainda há pouco que para o cativeiro do Egito foram 75 e voltaram 2 milhões. E nessa levada agora de volta para Jerusalém, na primeira foram 3 vindas. Na primeira vinda, 50.000, sob a liderança de quem? De Esdras e de Neemias. E Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus sempre teve uma liderança seguida de uma hierarquia, ou seja, o maior, o menor, o menor, o menor, até como nós falamos hoje de manhã, tem fulano acima desse fulano, tem outro fulano acima desse, tem outro, até chegar em Deus. Vamos ver, é bom falar e mostrar, não é? Eclesiastes capítulo 5, versículo 8. Então as coisas de Deus são organizadas, devem continuar sendo organizadas, por sim é a vontade de Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. Então você nunca pode se considerar o supremo. Eu sou, porque acima de você sempre tem alguém que é maior do que você. E acima daquele fulano tem aquele que é maior de todos, e para tudo isso ele atenta. Não te maravilhes disso, porque o que é mais alto do que os altos, para isso atenta. Mas deixando aqui depois, vamos voltar para lá. Neemias 8, agora o 15. Mas as pessoas saíram avisando e publicaram e fizeram passar pregão. Pregão, as pessoas anunciando, como esses carros de propaganda que passam aí avisando. Publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira, preferência primeiro de oliveira,
ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, está aqui as palmeiras, e ramos de árvores espessas ou frondosas, na outra tradução fala frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Essa é a segunda fase da festa das cabanas. Nós estamos agora na terceira fase, nós agora. Mas até aqui, tanto a primeira como a segunda, elas tinham uma exclusividade. Era para o povo judeu, somente. Os naturais de Israel. Essa preferência era deles. Esse direito era deles. Como nós acabamos de ver, ensinar os estatutos e o direito era deles. Mas agora na terceira fase, a festa não é mais dos judeus, é uma festa cristã para as nações. Então podemos dizer que a terceira fase da festa das cabanas é a festa das nações. Não é necessário repetir o texto, porque vocês sabem. E sucederá que aqueles que restaram de todas as nações que foram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa das cabanas. Essa é a terceira fase da festa das cabanas, para as nações, não mais só para uma nação. Assim, voltemos à leitura, assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Então, tanto na primeira fase, como na segunda fase, e como na terceira, nós estamos cumprindo o que podemos fazer, como está escrito. Se não podemos fazer muito hoje, dadas as condições, dadas as localidades onde a gente mora, onde reside, nós fazemos pelo menos aquilo que a gente consegue e nos é possível fazer. Versículo 15 agora, né? Não, agora é o 16. Saiu, pois, o povo obediente, não é? Povo obediente. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos. Povo muito obediente. Saiu, pois, o povo atendendo a ordem. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos. E todos fizeram para si cabanas, cada um no seu pátio, no pátio da sua casa, nos seus eirados, como diz aqui, nos atos da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Muita gente, era muita gente. Então não era possível fazer somente em frente ao templo, no pátio da casa de Deus. E então eles fizeram também nas suas portas, nas suas casas, nos seus terraços. Mas o Espírito era o mesmo. O Espírito era um só. Estavam todos juntos por fé. E em Espírito estavam todos igual ali. Cumprindo a ordem de Deus, fazendo essa solenidade conforme está escrito. Vamos agora para o 17. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro, está aí. Toda a comunidade fez cabanas e habitaram nelas. Como eu disse, primeira fase por Moisés durante a jornada pelo deserto. A segunda fase, quando eles voltaram do cativeiro de Babilônia, depois de 70 anos. E toda a comunidade dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nelas. Pois não tinham feito assim, daí, é uma segunda fase bem acentuada. Pois não tinham feito assim
os filhos de Israel desde os dias de Josué. E quando é que foi os dias de Josué? No tempo de Moisés. Josué foi o que sucedeu Moisés na primeira fase da festa das cabanas. Eles agora aqui estavam na segunda fase, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Passaram uma fase sem fazer? Passaram. Principalmente os 70 anos lá em Babilônia, ninguém falou nisso. Eles não tinham liberdade para adorar a Deus. Eles não tinham liberdade para guardar o Santo Sábado, e muito menos para comemorar as festividades. Mas agora livres, agora chegando em casa, estando na sua pátria, Jesus prometeu. Vocês sabem, Jesus prometeu: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele tempo o libertador foi Moisés. Na segunda fase, os libertadores foram dois, Neemias e Esdras. E agora na terceira fase, o nosso libertador é o Senhor Jesus Cristo. Palavras dele são 8, 30, 31, 32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos com essa liberdade. Enquanto não saiu o decreto nos proibindo a liberdade religiosa, nós temos liberdade para comemorar a festa dos tabernáculos, temos liberdade para guardar o Santo Sábado, temos liberdade para guardar os santos mandamentos de Deus, os seus estatutos, preceitos e juízos. E quando essa liberdade nos for retirada, mesmo assim, Deus, o nosso Pai eterno, vai providenciar meios para que o seu povo fuja para o deserto outra vez e lá observe essas ordenanças. Então vamos repetir a leitura. Fizeram cabanas e habitaram nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve grande alegria, houve grande regozijo. Nessa ocasião aqui, nessa aqui da leitura, diz que as pessoas choravam. É só a gente ler lá pelo versículo 10, 12, por aí, 9, 8, por aí. As pessoas choravam com saudade de ouvir as palavras de Deus. Ficaram lá 70 anos sem ouvir. E quando voltaram, que ouviram as palavras, choravam. A ponto dos levitas consolar o povo, dizendo: não choreis, esse é um dia santo, não é dia de tristeza. É como hoje, nós estamos aqui na festa dos tabernáculos, não é dia de tristeza, não é dia de melancolia, pelo contrário, é dia de alegria. Não vamos permitir que uma palavra nos entristeça. Vamos dizer, como diz lá no Maranhão, tirar de letra, passar por cima disso, e vamos concentrar a nossa alegria no Senhor. A alegria do Senhor é o que mesmo? A nossa força. A nossa força é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Se estamos com o Senhor, estamos com força. E o Senhor está alegre e nos passa essa alegria. Nunca tinham mais feito assim os filhos de Israel, desde aqueles dias até, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Não tinham celebrado a festa daquela maneira. E a alegria deles foi muito grande. Uma festa grande agora, com muita gente, com a liberdade. Agora o versículo 18. O versículo 18, vamos ver o que é que eles fizeram
naqueles dias, e o que é que nós estamos fazendo agora na terceira fase. Lá eles fizeram assim, e de dia em dia, ou seja, durante os 7 dias da festa, e o 8º, a semana da festa, e de dia em dia, ele, o Esdras, o sacerdote, lia o livro da lei de Deus, e o povo ouvia. E como foi dito aqui de manhã no culto, aqui foi dito, se ouvirdes, se quiserdes, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvido, ele é muito essencial para nós. Para começar, a utilidade do ouvido. A fé, que é quem nos dirige, é quem nos movimenta, a fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E eles aqui, o sacerdote lia e o povo ouvia. E o povo até chorava de saudade das palavras de Deus. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus. Desde o primeiro dia da festa, que foi quarta-feira agora, primeiro dia até o derradeiro. E agora, mais para cá, o que foi que aconteceu tão importante no derradeiro dia da festa? Agora já no cristianismo, o que foi que aconteceu de tão importante nesse derradeiro dia? Vamos ver, São João 7:37. Aqui diz que eles lia desde o primeiro dia até o derradeiro. E o que foi que Jesus fez nesse último dia da festa? São João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era um convite de salvação. O profeta Oséias, capítulo 13, ele diz que foi aberta ali uma grande fonte, uma fonte de salvação. Justamente nessa hora aqui, em que Jesus pronunciou essas palavras. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que Jesus não pronunciou no começo da festa? Por que ele não pronunciou no meio da festa? Deixou justamente para fazer esse convite maravilhoso para o povo no último dia. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque era o cumprimento da profecia. Irmão Eudes, será que é difícil você encontrar aí Oséias capítulo 13 e o versículo 1? É bom falar e confirmar, não é? Mas eu gosto também quando as pessoas... Então veja veja o 2. 4. Então vamos procurar aqui. Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13. Está aqui, ó. Oséias, capítulo 13. Oséias, será que eu vou ficar devendo essa palavra para vocês? Abriu-se a fonte. Vamos deixar aqui, mas antes de terminar, eu encontro e apresento para vocês. Abriu-se uma fonte. Justamente cumprimento dessa palavra de Jesus.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era uma palavra de salvação. Mas então nós também estamos fazendo isso na terceira fase da festa. Vamos ver agora, e vou acertar, o que é que nós estamos fazendo conforme eles fizeram na terceira fase agora. Esdras, capítulo 3 e versículo 4. Daí eu lembro bem. Está aí. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Fizeram como está escrito. E ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem. Deus é um Deus de ordem. Por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Nada de atropelar uns aos outros, nada de fazer uma coisa antecipada, nada de fazer uma coisa retardada. Não, cada coisa no seu dia. Isso significa ordem. E é o que nós estamos fazendo na terceira fase da festa das cabanas. De manhã, pelo menos, nós temos o culto das 6 horas, temos o culto das 9 horas, temos o culto das 12 horas, temos o culto das 3 horas da tarde, temos o culto do pôr do sol 6 horas, nesse horário comum, e à noite temos o culto com a mensagem final. Cada coisa no seu dia próprio. Cada coisa no seu dia. Mas voltemos para lá novamente agora, o versículo 18. Lá o Neemias, sim. E de dia em dia, ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebrava a solenidade da festa 7 dias. Todos os dias lia e o povo ouvia. E no 8º dia, que vai ser quarta-feira agora, 8º dia, vai ser quarta-feira, a festa do encerramento, que foi justamente naquele dia que Jesus foi ao templo e proclamou aquela mensagem: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Festa do encerramento, segundo o rito, tudo dentro dos conformes, como diz, cada coisa no seu dia próprio. Mas aí vocês poderão pensar, nós estamos na terceira fase da festa. Estamos procurando fazer o melhor que a gente pode para Deus. Porque Deus é um Deus de ordem. Deus não quer que nós façamos pela metade. Deus quer que nós façamos tudo. Ou aquilo que nós pudermos fazer, façamos de bom coração, de boa vontade. Mas a festa das cabanas, eu disse, ela é simbólica da colheita final, todo mundo sabe disso. E quando acontecer a colheita final, acaba a festa das cabanas? Acaba. Nós só vamos com a festa das cabanas na sua terceira fase até o dia da colheita final. Porque aí o símbolo se encontra com a realidade. Aí perde o valor. E daí para frente, qual é a festa que vai ter? Porque nós não podemos viver sem festa. Nós já fomos acostumados com festa. Deus é festa. Os anjos lá estão em festa. Eles lá não param. O profeta Isaías diz isso. Que eles não têm descanso nem de dia nem de noite, dizendo ao nosso entendimento, parece ser uma coisa só. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Glória, glória, glória ao Deus Santo Todo-Poderoso. Nunca eles param, é uma festa lá. Essa festa só vai parar um pouco, num espaço de meia hora, quando o Senhor Jesus vier com seus santos anjos para buscar o povo. Aí essa festa aqui termina, essa que estamos fazendo agora, termina, mas a outra vai seguir. Por isso na harpa cristã, tem um hino interessante que dá certo com essa mensagem.
quando a festa termina aqui, começa lá no céu. Não a mesma. Não a mesma. Porque a festa lá do céu é simplesmente a festa das bodas do Cordeiro. É o casamento do noivo com a noiva. Um casamento simbólico, está certo. Mas o pai vai fazer essa comemoração. Quem é a noiva? A esposa. A noiva é a igreja. Paulo recomendou. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Vamos ver aí, irmãos, esse aí nós vamos acertar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Essa é a festa que vamos desfrutar lá no céu. E essa festa vai ter fim? Não, durante o milênio que nós passarmos lá, nós vamos passar nessa festa lá. Agora, quando nós voltarmos para a nova terra, aí é noutra dimensão. Mas por enquanto, está aqui a noiva, a igreja, e o noivo, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está voltando, já está vindo, mas Ele quer, e Ele está esperando pela noiva. Ele deseja que a noiva esteja preparada, pronta para o arrebatamento. Pois bem, meus amados irmãos, nós vamos ver lá no Apocalipse, capítulo 22, e o versículo, me parece que é o 3. Veja aí, irmão Eudes. 22, 3. Então, veja o 2. Veja o 4. Está aí, o 4. Versículo 4. Nosso maior prazer, nossa maior alegria, nossa maior gratidão a Deus é por termos esse privilégio de contemplarmos diariamente o rosto do nosso Deus, que nunca foi visto por ninguém. Ninguém nunca viu assim visivelmente o rosto de Deus. Alguém viu o Senhor, alguém viu Deus, tudo bem, em visão, em revelação, mas assim, visivelmente, audivelmente, não viu. Mas nessa época, nós agora santos, transformados, imortais, com nosso corpo glorificado, então nós vamos poder ver a face do Senhor todos os dias, com o seu nome na nossa testa. Amém? Fiquem com Deus e até logo mais. Cadê o irmão José?